Boa noite, caros alunos. Aqui estamos para conversar um pouco com vocês a respeito da disciplina Introdução ao Antigo Testamento. Após termos passado um momento devido ao que vem acontecendo, estamos aqui para retomar o conteúdo que estávamos trabalhando nesta disciplina. Iremos comentar um pouco a respeito do Antigo Testamento na sua visão introdutória para que possamos compreender todo o contexto da disciplina e assim podermos trabalhar um semestre bem sucedido. Conversar a respeito da nossa disciplina, trazendo no primeiro instante informações iniciais sobre a descrição ou introduzir o Antigo Testamento partindo do processo da própria composição da Bíblia. Mas o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, uma coleção de livros e cartas, composta por 66 livros. Apresenta o fundamento das igrejas cristãs, define o que é vida cristã e revela a vontade de Deus. Ela é 100% divina e 100% humana, ou seja, a palavra. A maravilha da Bíblia. Nesse contexto, arguiremos sobre alguns fatos e dados das Escrituras. Falaremos um pouco sobre o texto mais antigo e o mais recente. Em quantas línguas foi escrito a Bíblia, fazendo uma indagação. Em quantas línguas foi escrita a Bíblia? Quantos autores tem esta coleção de livros? Onde acontecem as histórias da Bíblia? E a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Em se tratando do contexto inicial das Escrituras, ou seja, iremos falar um pouco sobre o termo testamento, o qual origina-se da palavra hebraica berit, faz menção à aliança, ao concerto, ao pacto que Deus realiza em prol do ser humano. Em se tratando da antiga aliança, ou melhor, as antigas alianças feitas com Adão, conforme Gênesis 2, versos 16 e 17, e Gênesis 3, versículo 15, conforme Noé, capítulo 6, verso 18, e capítulo 9, versos de 9 a 17, conforme Abraão, que se encontra em Gênesis 12, de 1 a 7, e Gênesis 15, de 1 a 21. Em seguida, temos a aliança feita com Moisés, conforme se encontra em Êxodo, capítulo 20, verso 23, e versos 28 a 30 deste mesmo capítulo. Após com Davi, como mostra em 2 Samuel, capítulo 7, os versos de 10 a 16, que tiveram a responsabilidade de evidenciar a nova aliança, ou seja, a maior de todas e definitiva aliança, inaugurada em Jesus Cristo, como mostra em Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34, ou em Ezequiel, capítulo 36, verso de 22 a 38. Algumas pessoas equivocadamente pensam que o Antigo Testamento é uma parte ultrapassada da Bíblia. Pensando esse erro, podemos conversar a respeito dos diversos contextos falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo,
Jesus Cristo, a todo momento, usou o Antigo Testamento para ensinar o que Deus estava fazendo na criação. O que você pode ver é essa colocação feita por Jesus em Lucas capítulo 24, versos de 25 a 27, ou os versos 44 e 45. Além disso, quando observamos o contexto de todo o Novo Testamento, que é composto de 260 capítulos, vamos observar que nele há 209 citações do Antigo Testamento. Paulo ensina aos cristãos em 1 Coríntios, capítulo 10, lançando mão do Antigo Testamento. Além disso, você vai observar, se você observar o sermão de Pedro, você vai observar que ele faz toda uma descrição do Antigo Testamento, entre outros exemplos encontrados. As palavras escritura e escrituras no Novo Testamento, melhor dizendo, com exceção de 2 Pedro 3,16, todas se referem ao Antigo Testamento. Quando você contempla a Escritura, você está se referindo ao texto que vai de Gênesis a Malaquias. Quando você também diz as Escrituras, está fazendo a mesma referência, ou seja, está trazendo à memória o Antigo Testamento. Seguindo a leitura a respeito do Antigo Testamento, aqui apresentaremos a divisão do Antigo Testamento, que, segundo a tradição cristã evangélica, é composto por 39 livros, os quais encontram-se divididos em 5 blocos, a saber, a lei ou o Pentateuco, que corresponde a 5 livros, conforme nós conversamos em sala de aula, fizemos até aquele lembrete para que todos pudessem saber a sequência, os quais são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em seguida, nós temos os livros poéticos, que é composto de 12 livros, os quais são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Aí nós temos os livros, ou o elenco, ou a composição dos históricos. Seguindo na divisão dos livros, nós vamos ter os livros poéticos. E, em se tratando dos poéticos, nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos dos Cânticos. Após o Cântico dos Cânticos, ou os livros poéticos, nós vamos ter os profetas maiores, que tem uma composição de 5 livros, os quais são com 4 escritores, os quais compreendem Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por fim, nós temos o último grupo, que é o dos profetas menores, composto por 12 livros, a saber, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Também conversamos que este contexto poderia ser visto como uma composição, em vez de 5 divisões, 4, tendo o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os profetas, sendo estes maiores e menores, mas todos proféticos. Cronologia dos livros, isto apresentado em sua ordem de
composição. Vocês podem observar nessa imagem aqui apresentada e assim perceber como se deram a distribuição escrita dos 39 livros das Sagradas Escrituras. Dando continuidade à nossa discussão, falaremos um pouco das diferenças nas Bíblias. Que Bíblias? A Bíblia judaica e a nossa Bíblia. Pois a Bíblia judaica ela é constituída somente do Antigo Testamento. E, além de ser só o Antigo Testamento, nós ainda temos uma apresentação que é diferenciada da nossa, alterando somente a ordem de divisão dos livros, que em vez de 39, vamos ter só 24 livros. Como nós podemos contemplar na sua distribuição. Os livros dos profetas menores contam com um só livro. A divisão é lei, que são Gênesis, que vão de Gênesis a Deuteronômio. Livros proféticos, que compreendem de Josué a Malaquias. E os escritos, para eles, que compreendem Ruth e vai até Esther. Já para a Igreja Católica, além de ser diferente da percepção judaica, vamos contemplar o seguinte: eles reconhecem alguns livros a mais no Antigo Testamento, como sendo revelação divina, os livros apócrifos, os quais são Judite, Baruque, Siriaquim, 1º e 2º Macabeus, Tobias e Sabedoria ou Eclesiástico. Nós temos nessa composição mais 7 livros que são apresentados por ele, saindo de 39 para 46 livros, enquanto que na visão judaica teria apenas 24 livros. Mas a nossa Bíblia, em relação à nossa compreensão e reconhecimento dos cristãos, é composto por 39 livros, nem 24, nem 46. Aqui nós fazemos uma apresentação de como foram encontrados os manuscritos do Antigo Testamento. Aqui apresentamos os rolos, também apresentamos a imagem desses rolos, os quais foram encontrados no Mar Morto. Aqui temos aonde eles foram encontrados, em que foram encontrados, e eles são reconhecidos como os manuscritos de Qumran. Aqui mais uma imagem a respeito das cavernas de Qumran, onde foram encontrados manuscritos que são chamados manuscritos do Mar Morto. E aí vem a indagação: de onde vem a Bíblia? Sabemos que a Bíblia não caiu do céu, nunca se escondeu à sua origem humana, nunca negou que Deus usou pessoas fracas e falíveis para escrever a história da revelação divina. Por isso, é importante que venhamos aprender o caminho da nossa Bíblia e assim poder pesar melhor algumas coisas, entender melhor a nossa fé e a necessidade de interpretação da Bíblia. Os meios de
tradição e comunicação da Bíblia. Como se deram? Nós temos a tradição oral, que compreendeu ao processo de memorização dos fatos importantes, e estes fatos eram contados a outras pessoas, como se pode verificar em Deuteronômio, capítulo 11, versos de 18 a 20. A descoberta da escrita. Fazia-se para cada palavra um desenho. Depois começaram a usar sílabas. Usava-se na escrita apenas consoantes, sem sinais de pontuação. Assim se deu o primeiro momento da escrita das Escrituras. Em se tratando das cópias, as primeiras escrituras foram feitas em pedaços de barro ou em pedras e escreviam com pedaços de madeira, penas ou com artefatos de ferro, como pode ser visto em Êxodo capítulo 24, verso 12. Depois tivemos o momento da utilização do papiro e pergaminho. Aqui ao lado apresentamos a figura em que nós temos o papiro, desde a planta até o processo final de como ficaria as folhas para se ter a escrita das Sagradas Escrituras. O método ou os métodos empregados eram transcrito à mão pelos escribas e copiava os textos sagrados, mantendo a fidelidade da escrita original. Dentro desse contexto, queremos dizer para vocês que um texto havia sido escrito e reconhecido como uma revelação. Quando se ia transcrever esse texto ou fazer uma cópia dele, terminado a cópia, se contasse as letras do primeiro texto e o da cópia e não desse a mesma quantidade de letra e nas mesmas posições, era porque o texto tinha sido escrito errado, ou faltando alguma letra ou acrescentando alguma letra. Quando isto acontecia, o texto era anulado. Uma outra descrição importante que iremos fazer, que até então estava nos referindo apenas a letras maiúsculas, no ano 500 depois de Cristo, temos os acréscimos feitos, ou seja, temos os maçoretas que vão introduzir ao texto as vogais. E aí nós vamos ter os textos escritos com consoantes e vogais. Mas esses textos foram escritos em quais línguas? E como eles foram reconhecidos? Eles foram escritos no hebraico e no aramaico. Isso em se tratando do Antigo Testamento, que é o que estamos estudando agora. Após esse reconhecimento, ainda vem a seguinte colocação: quem realmente reconhece as Sagradas Escrituras ou o Antigo Testamento? Para isso, temos a apresentação de um cânon ou o cânon. E o que significa o cânon ou cano? Significa uma cana, um junco, uma cana de medida, ou seja, aquilo que regula, que serve como norma. E aí entra a norma para o reconhecimento das Sagradas Escrituras como sendo a palavra de Deus. E quando isso veio se dar? Isto veio acontecer somente no século IV, e a palavra cânon começou a ser usada a respeito das Escrituras
como grupo dos livros reconhecidos pela Igreja como inspirados por Deus e normativos para a fé e a vida dos cristãos, como pode ser visto em Gálatas, capítulo 6, verso 16. Qual a importância do tema? Qual a importância do tema? Volto a repetir. Inicialmente, parece pouco relevante, pois temos uma Bíblia bem definida. Quando só há rolos, como era? Uma outra indagação: quantos livros há no cano, ou no cânon? E no seu cano? Toda palavra é divinamente inspirada. É assim que é reconhecida. E qual é a palavra que é reconhecida? Ou quais são os textos ou os livros que são reconhecidos como livros inspirados por Deus e que está dentro desse cano que fora designado para o reconhecimento das Sagradas Escrituras? O cano, ou melhor dizendo, são as posições sobre a formação dessa regra de medida ou desse método. Para tanto, se utilizou do processo puramente humano. Em se tratando do processo puramente humano, nós temos os livros, quando surgiram, não era visto a princípio como sagrados. Eles adquiriram tal posição por decisão da comunidade. E aí vem o contexto da canonização, para garantir uma norma de fé e de vida para todos aqueles que reconhecem a Bíblia ou as Sagradas Escrituras como sendo a palavra de Deus. A saber, ela é uma obra divina. Quando eu digo que ela é uma obra divina, estou dizendo que os livros foram escritos pelo o ministério da inspiração, ou seja, quem inspirou, quem levou os escritores a escrever o que estavam escrevendo. Eles escreveram porque possuíam a autoridade divina desde o início. Nós podemos conferir isto, mais uma vez, fazemos uso do Novo Testamento, quando o apóstolo Pedro, no segundo livro escrito por ele, no capítulo 1, nos versos 19 a 21, faz esse reconhecimento. A canonização foi o reconhecimento e não decisão da Igreja que estes livros eram sua regra de fé e vida. Logo surge um princípio. Deus criou a Igreja, portanto não é a Igreja que cria o cano, mas é, na verdade, o cano, ou regra, a palavra de Deus, e esta é que cria a Igreja. É a palavra quem cria a Igreja, e não a Igreja que cria a palavra. A Igreja é regida mediante a palavra. Veja que dentre os vários textos citados na palavra, podemos trazer à memória o que é dito em Número, capítulo 23, verso 19, em que temos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele promete, ele cumpre. Quando ele fala, ele faz. Se a gente ainda olhar no Antigo Testamento, dentre outras passagens, nós contemplamos ele dizendo ao profeta Jeremias, lá no capítulo 1, verso 12, naquele diálogo entre o profeta e o Senhor, ele pergunta a Jeremias: que vês tu?
E Jeremias diz: vejo uma vara de amendoeira. E ele responde: viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Se a gente retroceder e voltar lá para os livros históricos, mais precisamente o livro de Josué, nós vamos ver uma orientação a Josué, dada pelo Senhor, que ele deve observar a sua palavra de dia e de noite, para que possa caminhar bem e ser bem-sucedido. Se a gente der uma caminhada mais para frente, nós vamos ver o salmista dizendo lá no Salmo 1, no verso 2, que precisamos meditar nesta palavra de dia e de noite. Seguindo ainda na linguagem do salmista, nós vamos ver lá no Salmo 119, no verso 11, que ele declara que esconde a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra o Senhor. E no verso 105 desse mesmo salmo, ele diz que esta palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Quando a gente olha para o contexto do Novo Testamento, nós vamos encontrar o apóstolo Mateus dizendo que passa-se os céus, passa-se a terra, mas esta palavra não há de passar. Seguindo ainda com a questão do cânon, referindo-se ao Antigo Testamento, vem-se a pergunta: são quantos os livros que compreendem o Antigo Testamento? São 39? Ou são 46? Ou 24? Como chegaram a essa conclusão de definir que realmente são 39 livros? Como disse anteriormente, para os judeus, ele tem uma divisão diferenciada da nossa em relação ao Antigo Testamento. Como pode ser visto aqui, ele apresenta que a Torá compreende os 5 livros da lei, Nevim compreende 8 livros, Tectuvim 9 livros ou 11 livros. Fazendo esse somatório, você vai ter um somatório que corresponde a 22 ou a 24 livros. Com relação a essa classificação, mais na frente falaremos um pouco. Seguindo ainda sobre a questão do cânon, e é esse cânon determinante para nós? Como se formou o cânon do Antigo Testamento? Com base no Novo Testamento, não há nenhuma lista, mas há citações e alusões feitas lá em Hebreus capítulo 11 e em Judas, versículo 11. Os manuscritos do Mar Morto encontrou-se fragmento de todos os livros referente ao Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. Mas praticamente todos os livros do Antigo Testamento foram encontrados, como eu mostrei aquela imagem da caverna e dos potes onde os mesmos estavam inseridos. Olhando para o livro de Romanos, capítulo 1 e 2, nós vamos contemplar um contexto que vai nos trazer esclarecimento a respeito dos livros apócrifos. Faz alusão ao livro de sabedoria. Já em Hebreus capítulo 11, nós vemos que faz alusão a 2 Macabeus. Entretanto, isso é uma leitura com relação a uma percepção histórica. No prólogo do livro intitulado Eclesiásticos, escrito por Jesus, filho de Siraque,
nós temos que os livros da lei, os livros dos profetas e os livros que foram escritos depois nos deixaram ensinamentos de valor e também confirmou os livros dos profetas menores. Referências gerais a respeito do Antigo Testamento, as quais, melhor dizendo, se encontram no Novo Testamento, vejam quantas. Nós temos em Mateus, capítulo 5, verso 17, capítulo 7, verso 12, temos em Marcos, capítulo 14, verso 49, em Lucas, capítulo 24, verso 44, em João, capítulo 10, verso 35, em Romanos, capítulo 1 e 2, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15 e 16, em Hebreus, capítulo 5, verso 12, e em 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. E se fôssemos citar, teríamos várias outras citações, porque, como dissemos anteriormente, encontramos no Novo Testamento 209 citações do Antigo Testamento. Declarações de Joséufo, no ano 100 depois de Cristo, um historiador judeu e contemporâneo de Paulo, mostra as evidências com relação aos escritos do Antigo Testamento. Melito de Sardes, no ano 170 depois de Cristo, também apresenta uma lista completa dos livros do Antigo Testamento. Dentro desse contexto, nós vamos poder afirmar que há fidedignidade no Antigo Testamento, ou seja, no reconhecimento dos 39 livros como sendo livros inspirados pelo Senhor, os quais chegaram até nós para regimentar os nossos passos na vida em sociedade. E a sua comunhão com o Criador de todas as coisas. Em se tratando ainda do Antigo Testamento, podemos falar a respeito da fidelidade da tradição encontrada ou descrita ou anunciada, referindo-se ao Antigo Testamento. Como podemos ter certeza de que nós temos os mesmos textos que as pessoas que viveram 400 anos antes de Cristo deixaram para nós? E como as pessoas na época de Cristo poderiam reconhecer como sendo os escritos do Antigo Testamento, uma vez que tivemos 400 anos sem o Senhor apresentar nenhuma profecia para o seu povo? Os manuscritos de Corã confirmam uma concordância surpreendente com a redação dos textos do Velho Testamento, nos quais se fundamentam, e a redação massorética canônica do Velho Testamento hebraico, datado de aproximadamente 1 milênio mais tarde. Tal concordância reveste-se de grande importância para a história das tradições. A questão da interpretação das Escrituras. A interpretação da Bíblia começa dentro da própria Bíblia. É tanto que é descrito que a Bíblia por si só se interpreta. O Antigo Testamento é uma obra divina, como já disse, inspirada por Deus e humana, destinada aos homens. Por isso ela é 100% divina e é 100% humana. Fala uma língua humana e nos apresenta na sua história os homens tais quais são, com suas deficiências e rebeldias contra os desígnios divinos. Seguindo ainda, falando sobre o contexto, vem-se a questão da interpretação.
como interpretar as Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento não costuma encobrir falhas humanas, como pode ser visto em 2 Samuel, capítulo 11, que mostra que ao lado do erro aparece a correção. O texto descreve o erro e, em seguida, apresenta a sua correção. Mostra também o pecado, que é censurado mais abertamente, como pode ser visto em Gênesis, capítulo 38, os versos 9 e 10. Mostra clemência por parte dos reis, como pode ser visto em 1 Reis, capítulo 20, verso 31. Impõe deveres de humanitarismo, como pode ser visto em Êxodo, capítulo 23, verso 4 e 5. Estabelece mútua benevolência, como pode ser visto em Levítico, capítulo 19, verso 18. E aos mais necessitados recomenda considerações especiais, como pode ser visto em Êxodo, capítulo 22, verso 21 a 23. Veja que diversas ações que estão para os humanos, a Bíblia não encobre, pelo contrário, orienta o que deve ser feito. A lei era uma instituição preparatória para um regulamento definitivo, que devia ser traduzido pelo Messias, como pode ser encontrado em Gálatas, capítulo 3, verso 24. Os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, interpretam e aplicam a lei ao povo de seu tempo. Em outras palavras, chama o povo de volta à aliança ratificada no Sinai. Além disso, os profetas fazem uma releitura do Êxodo, anunciando a volta do exílio babilônico como um novo Êxodo. Veja que sempre encontramos uma interligação entre os diversos fatos e os registros desses fatos. Ainda temos outras descrições, as quais podemos enfocar que há algo semelhante acontece nos Salmos. Por exemplo, um texto como o Salmo 16, versos 5 e 6, em que temos: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, faz sentido à luz de Número, capítulo 18, verso 20, no qual Deus fala do sustento dos sacerdotes. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. O mesmo vale para o Novo Testamento, que, a rigor, é uma interpretação do Antigo Testamento. Afinal, o Novo Testamento anuncia que em Jesus de Nazaré se cumpriu a grande expectativa messiânica elencada no Antigo Testamento. E dizer isto cumpre aquilo já é uma interpretação. Em Hebreus, capítulo 9, versos de 1 a 12, e capítulo 10, verso 1, traz Jesus como figura de tudo o que acontecia no antigo culto. Veja que temos toda uma descrição nessa passagem, elencada pelo escritor de Hebreus, que se configura exatamente o que era feito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento no Novo. O que quer dizer isso? As palavras contidas no Antigo Testamento se cumprem progressivamente no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos citações como a encontrada em Mateus capítulo 12, verso 40, João capítulo 3, verso 14 e João capítulo 6, verso 32. Todos os textos até então citados, eu recomendo que vocês possam consultar cada um deles, porque assim vão aprofundando
o conhecimento a respeito do que seja a descrição do Antigo Testamento e o seu cumprimento em nossas vidas. O Antigo Testamento é lido de forma verbal e literal. Além disso, é tipológica. Isto significa que pessoas, acontecimentos ou coisas do Antigo Testamento são prefigurações ou protótipos de pessoas, acontecimentos ou instituições encontradas no Novo Testamento. Adão, por exemplo, é tipo de Cristo, como nós vemos em Romanos, capítulo 5, verso 14. Melquisedeque é tipo de Cristo, como encontramos em Hebreus, capítulo 7. O templo é tipo de Cristo, como encontramos em Mateus 12, verso 6. E assim iremos encontrar vários outros exemplos que estão no Antigo Testamento e que tipifica a pessoa de Cristo. A autenticidade do Antigo Testamento. Esta consiste na sua doutrina religiosa e moral, na qual o centro da ideia do monoteísmo e a revelação da obra redentora de Cristo. Tudo isso, em síntese, apresenta a autenticidade das Escrituras. Tendo a língua hebraica bem presente, apresenta um estilo imaginativo e concreto, pois expõe metáforas ousadas e imagens exuberantes, apresentando coisas abstratas e espirituais com termos realistas. Conversando sobre o Pentateuco, mais especificamente, o que é que nós temos? Temos um conjunto de 5 livros, os quais são os primeiros livros do Antigo Testamento, ou representa a Torá, ou melhor, a lei, que também é dita lei de Moisés, ou os livros de Moisés, os quais compreendem o período de 1440 a 1450 a.C., nas Campinas de Moabe, anterior à morte de Moisés. Os livros são dados ao povo como regra de fé e não como material científico, como pode ser visto em Deuteronômio, capítulo 33, verso 4. Qual é a visão geral que se pode ter do Pentateuco, ou seja, dos 5 livros? Em Gênesis nós temos que se encontra narrado as origens do universo e do gênero humano até a formação paulatina do povo de Israel na sua entrada ao Egito. Veja que é um livro composto de 50 capítulos e tem toda uma descrição de alguns personagens importantes nas Sagradas Escrituras e o que se configuram através desses personagens. Em Êxodo, ele narra a saída dos israelitas do Egito, conduzidos por Moisés aos pés do Sinai, onde ele recebeu ali das mãos do Senhor a lei, para aí receberem de Deus a sua lei. Já Levítico regula o culto religioso, a maneira de ritual. Encontramos nele que é dirigido especialmente aos levitas. Já Número narra os recenseamentos do povo, estende-se depois em referir fatos e providências legislativas dos 40 anos vividos no deserto. Pois o povo, que não era povo, porque se encontrava escravo há mais de 400 anos, saíram do Egito para a terra de Canaã,
saíram ali conduzidos por Moisés, como é descrito em Êxodo. E ali você vai encontrar em número toda a descrição do que aconteceu durante os 40 anos deste povo nessa caminhada. E por fim, nós temos Deuteronômio, que é um livro que faz a retomada da lei, ou seja, temos a segunda lei ditada no fim da jornada no deserto. Quem é o autor do Pentateuco? Segundo todo o ministério da revelação bíblica, não há dúvidas que o autor é Moisés. O Novo Testamento reafirma isso nos evangelhos e nas cartas paulinas, além do testemunho de historiadores da história judaica. O fato da narração na terceira pessoa e a antiguidade da escrita, como também a morte de Moisés em Deuteronômio, não anula a autoria de Moisés. Surgimento da teoria das fontes. Com relação à teoria das fontes, nós vamos ter a composição, a qual é fruto ou não da união de vários documentos ou de mais escritos originalmente distintos. Aí você pode encontrar um relato em Número, capítulo 21, verso 14. O autor, de quem são as partes individuais ou os documentos, quem as reuniu, ou seja, de quem é a redação definitiva do atual Pentateuco. A idade, quando viveu cada um dos autores e redatores. São 3 questões distintas, mas tão conexas que podem e habitualmente são tratadas como um tema comum, a questão da autoria mosaica. A crítica literária avançou com a hipótese de o Pentateuco ser produto da reunião de 4 documentos de vários autores. E aí nós vamos ter toda essa descrição que teria sido escrito por Javé em 950 a.C., isto por um escritor desconhecido do Reino do Sul. Já Elion teria sido escrito em 850 a.C., por um escritor desconhecido do Reino do Norte. Aí traz a presença Reino do Norte e Reino do Sul. Um redator desconhecido em 650 a.C. teria combinado os dois documentos, ou seja, o de 950 e o de 850, num único documento. Já outra colocação feita é que teria sido composto sob a direção do sumo sacerdote Ilquia, com o patrocínio do rei Josias, isto em 650 a.C. Já o Código Sacerdotal teria sido composto em várias etapas a partir do exílio, desde Ezequiel, e isso se configuraria em 525 a.C. Autoria confirmada. Então, se nós vamos ver, Moisés é considerado o mais erudito da antiguidade e aquele que confessou escrever sob a direção de Deus, como você pode encontrar em Êxodo, capítulo 17, verso 14, capítulo 34, verso 27, Deuteronômio 31, verso 9 e verso 24, e que também o escritor de Atos, a saber, Lucas, enfatiza isto no capítulo 7, verso 22. Há uma continuidade de conteúdo, estilo
e gênero de palavras nos 5 livros. Cristo e os escritores do Novo Testamento afirmaram ser Moisés o autor da lei, como pode ser visto em João capítulo 1, verso 17, capítulo 5, verso 47, capítulo 7, verso 19, ou em Romanos capítulo 10, verso 5 e verso 19. As evidências arqueológicas confirmam que houve intensa atividade literária, pelo menos a partir da época de Abraão. Moisés terá usado alguns desses documentos antigos, de acordo com a inspiração divina, assim como Lucas se informou dos fatos que relatou, como é descrito em Lucas capítulo 1, os versos de 1 a 3, teria sido utilizado esse mesmo modelo para os registros do Antigo Testamento, a princípio da lei? Ainda podemos dizer que há uma confirmação através de escritos históricos. Para desmenti-los nesse ponto, surgiram no século XX novas escolas com novos documentos de escavações no Oriente, como o Código de Hammurabi, rei da Babilônia, os arquivos dos heteus ou hititas e os poemas ugaríticos. Eles trazem à luz costumes, instituições e ritos comparáveis ao do Pentateuco, revelando fatos que refletem a vida dos patriarcas. Quais são os temas encontrados no Pentateuco com relação à pessoa de Deus e com relação ao programa de Deus? Com relação à pessoa de Deus, em Gênesis temos que Deus é soberano sobre a criação, o homem e as nações. Em Êxodo nós temos que Deus tem poder para julgar o pecado e redimir o pecador. Em Levítico, Deus é santo e provê as condições para uma vida santa. Em Números, Deus é bom e justo para disciplinar o seu povo. E em Deuteronômio, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Em se tratando do programa de Deus, em Gênesis nós temos preparação e regulamento do reino de Deus. Em Êxodo, inauguração e legislação do reino de Deus. Em Levítico, organização espiritual do reino de Deus. Em Números, organização política do reino de Deus. E em Deuteronômio, reorganização do reino para Canaã. Falando um pouco de Gênesis, nós temos que ele narra acontecimentos desde a criação do mundo na perspectiva judaica, o chamado relato do Gênesis, passando pelos patriarcas hebreus até a fixação deste povo no Egito e depois da história de José. Conta da criação da terra por Deus, da origem da humanidade através de Adão e Eva, da queda do homem, o pecado original, e da escolha da nação de Israel por Deus. Já no Êxodo, temos que ele conta a história da saída do povo de Israel do Egito, onde foram escravos durante 400 anos. Narra o nascimento, a vida e o ministério de Moisés diante do povo de Israel, bem como o estabelecimento da lei e a construção do tabernáculo. Nós podemos observar este mapa e contemplar todo o contexto que nós temos da trajetória do Êxodo. Ainda temos no Êxodo
que ele mostra o início de um relacionamento entre o povo recém-saído do Egito e Deus, através de uma aliança proposta pelo próprio Deus. Trata da organização do judaísmo. Já em Levítico, nós vamos ter que ele é basicamente um livro teocrático de caráter legislativo, que apresenta o ritual dos sacrifícios, as normas que diferenciam o puro do impuro, a lei da santidade e o calendário religioso judaico, entre outras normas e legislações que regulariam a religião. Em Número, vamos encontrar que esse recebe nome por causa dos censos relatados. Os 2 censos de Israel mencionados no livro são narrados por Moisés, juntamente com os eventos que ocorreram na região do Monte Sinai, durante as peregrinações dos israelitas no Ermo e em Moabe. Explica que Moisés se dedicou a registrar cada sítio onde os hebreus acampavam, tanto os oásis quanto os acampamentos. As palavras finais do livro indicam ser ele o escritor do relato, conforme pode ser visto no verso 13 do seu último capítulo. Por fim, vamos estar fechando o Pentateuco, falando em Deuteronômio que o nome é de origem grega e quer dizer segunda lei ou repetição da lei. Contém os discursos de Moisés ao povo no deserto durante o seu êxodo do Egito à terra prometida por Deus. Temos também os discursos contidos neste livro. Em geral, reforçam a ideia de que servir a Deus não é apenas seguir sua lei. Moisés enfatiza a obediência em consequência do amor. Após o relato mais aprimorado do Pentateuco, agora falaremos um pouco sobre os livros históricos, os quais são 12, que tratam da história do povo de Israel e vai do livro de Josué a Esther. Encontramos nesses livros não somente uma narração dos fatos históricos, mas uma interpretação dos acontecimentos a partir da fé. É uma história vista por dentro, mostrando as relações entre Deus e o seu povo. Períodos históricos. Nesses períodos históricos, nós vamos ter a conquista e divisão da terra de Canaã, em Josué, juízes de Israel, que se encontra no livro de Juízes, e Ruth, a monarquia, Reino Unido, que temos em 1º e 2º Samuel, a monarquia do reino dividido, que encontramos em 1º e 2ª Reis, a monarquia e exílio do norte, que encontramos em 1º Crônicas, a monarquia e exílio do sul, que se encontra em 2º Crônicas, e o retorno do exílio, escrito em Esdras, Neemias e Esther. Com relação aos históricos, ainda temos o período histórico, que ele é um período teocrático e compreende 330 anos. Aí nós temos que são os livros anteriores ao reinado e composto pelos livros de Josué, Juízes e Ruth. Nesse período de 1405 a 1075 a.C., Israel está sob a liderança direta de Deus. Segundo, teocrático monárquico, que é um período de 984 anos,
composto pelos livros que tratam das ascensões, divisões e queda de Israel e Judá, que estão nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Nesse período de cerca de 1070 a 586 a.C., Israel está sob a liderança de seus reis. Entretanto, Deus está governando, abatendo e suscitando reis conforme a sua vontade. Período pós-cativeiro, que é um período de 105 anos. Nós temos os registros nos livros de Esdras, Neemias e Ester, que são obras que descrevem esse período de disciplina e repartição dos israelitas, o que pode ser visto entre 537 a 432 a.C. São chamados também de este período de pós-cativeiro babilônico. Seguindo a leitura do Antigo Testamento e agora descrevendo sobre os livros poéticos, nós vamos ter que são livros poéticos sapienciais, os quais compreendem 5 livros, a saber, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Os livros poéticos estão entre os livros da Babilônia, dos livros da Bíblia, corrigindo a minha pronúncia. Porque a poesia é a linguagem do coração e Deus sabe a importância da mensagem da Bíblia para o coração de seu povo. Os poemas bíblicos vão da simples e singela adoração até as imprecações aos ímpios e profecias acerca do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Jó, Deus fala para o coração daqueles que estão sofrendo. Em Salmo fala dos que estão em adoração. Em Provérbios fala dos que enfrentam problemas do dia a dia, como casamento, família, criação de filhos e trabalho. Em Eclesiastes, para os corações dos que passam por dúvidas. E Cantares de Salomão, para os corações que querem aprender mais sobre o relacionamento físico entre marido e esposa. Após o relato dos poéticos, nós temos os profetas. O profetismo, nesse contexto, nós temos com os profetas o Antigo Testamento, que alcança seu ponto alto, seja com valor espiritual absoluto, seja com preparação para o Novo Testamento. Os profetas eram homens que Deus investia diretamente do seu espírito para uma missão espiritual no meio do povo. Apareciam em momentos difíceis, de perigo ou de necessidade religiosa e moral, como guias espirituais. Embora tenha havido pessoas dotadas de espírito profético, desde as origens do povo de Israel, como pode ser visto em Gênesis, capítulo 20, verso 7, Números, capítulo 11, versos 25 e 26, e Deuteronômio, capítulo 34, verso 10, somente a partir de Samuel, os profetas aparecem com mais frequência. Profetizaram por cerca de 6 séculos ininterruptos, aproximadamente desde 1050 a 450 a.C.
Seguindo sobre os profetas, podemos dizer que o período profético divide-se em dois períodos iguais, de ação como Elias, Eliseu, Natã, etc., que pregaram energeticamente, mas não deixaram escritos. Já temos o outro período, que é o dos escritores. São os profetas cujas mensagens foram transmitidas por escrito pelos mesmos. Divide-se em profetas maiores e menores, como falamos lá no início, mostrando quem são os maiores e os menores. O objetivo da pregação dos profetas, tanto dos de ação, ou seja, os orais, como os escritores, era defender a pureza do monoteísmo contra as contaminações idólatras, exortar o povo à santidade, combater as desordens sociais, opor-se ao formalismo religioso, anunciar juízo, apregoar arrependimento e salvação. Ainda conversando sobre os profetas, nós temos que o objeto da revelação podia se apresentar em uma realidade direta, como pode ser visto em Isaías 6, ou por meio de símbolos, como em Amós, capítulo 7 e 8. A mensagem divina era comunicada, em geral, mediante pregação, como pode ser visto em Jeremias, capítulo 7, os versos de 1 a 15, e depois a pregação viva, passada para a escrita, como mostra em Jeremias 36. O profetismo ergue-se com a lei prevista e aprovada pela mesma, como pode ser visto em Deuteronômio, capítulo 18, os versos de 15 a 20. Em se tratando dos manuscritos e versões, nós vamos ter a Septuaginta. Esta é uma tradução do original hebraico do Antigo Testamento para o grego. Foi feita em Alexandria entre os séculos 3 e 1 a.C. por diversos tradutores. A tradução grega do Pentateuco é superior aos outros livros, possui desequilíbrio de material e não pode ser tratado como uma possível leitura original. Já Áquila foi escrita em 130 depois de Cristo. Essa versão tem o objetivo de refletir o texto hebraico contemporâneo, possui acuracidade mecânica e era violentamente anticristã. Já os manuscritos de Teodósio, contemporâneo de Áquila, usou a versão do texto hebraico relacionada ao texto massorético. Já a Vulgata Latina, preparada por Jerônimo ao final do século V, é uma revisão dos manuscritos mais antigos. Tornou-se o texto latino do Novo Testamento, a partir do Concílio de Trento, em 1546. É considerado o texto oficial da Igreja Católica Romana. A Bíblia no Brasil. Traduções parciais pelos portugueses, usando a Vulgata e a Septuaginta. Traduções completas foram feitas por João Ferreira de Almeida e Antônio Pereira de Figueiredo, usando a Vulgata. Aqui apresentaremos mais uma vez a divisão dos livros do Antigo Testamento, seus blocos,
apresentando assim as suas divisões, quem seria o Pentateuco, quem seria os históricos, quem seria os poéticos, quem seria os profetas maiores e os profetas menores. E, numa visão mais clara, vejam bem aqui não só o contexto do Antigo, mas o Antigo e o Novo Testamento, ou a Bíblia como um todo. Uma vez que, feito a introdução do Antigo Testamento, iremos conversar sobre ele e a sua interligação com o Novo Testamento. Chegamos aqui a uma conclusão desse contexto que servirá de meios para orientar o estudioso do Antigo Testamento a como ver com mais profundidade quando trabalharemos exposição bíblica do Antigo Testamento, em que aprofundaremos os detalhes apresentados nesse contexto. Ora, descrito e discussado por mim.